Então, dando continuidade à identidade, hoje a gente vai falar de um assunto novo. A gente vai falar de honra. E é interessante que a gente veio falando de coragem, né? A gente veio falando de características da nobreza, a gente veio falando de coisas tão importantes, né? Para que a gente possa, então, exercer a identidade que Deus nos chamou para viver sobre a terra. E eu vou passar um pouco mais rápido sobre honra, porque a gente já tem falado muito sobre isso, mas, sinceramente, eu estou convencido que nunca é demais a gente compartilhar sobre esse assunto. Por um motivo muito específico, porque a honra abre portas. A honra te proporciona ir a locais onde, sem ela, você vai ter grande dificuldade. É uma ponte extraordinária. Então, eu tenho visto pessoas com grande capacidade de honrar os outros, né, terem favor, terem a oportunidade de falar e serem ouvidos, amém? E quando a gente está falando aqui de áreas de influência, quando a gente está falando aqui de desfazer as obras de Satanás, a gente está falando de entrar em áreas que são dominadas pelo inimigo. E a honra te dá a oportunidade de ser ouvido de uma forma bastante específica, amém? Então, o caminho da nobreza, ele passa pela honra, né? Malaquias 4, 5, 6 diz que eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que veio o dia grande e terrível do Senhor, e converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Honra é um dos maiores atributos da família de Deus, né? É a pedra angular. É uma cultura, né? A pedra angular de uma cultura extremamente empoderada. A pessoa que se sente honrada, ela se sente livre para exercer o seu dom, ela se sente livre para tentar, ela se sente à vontade, né? Então, uma pessoa que se sente honrada, né? Você imagina uma igreja que tenha uma cultura de honra plenamente estabelecida. As pessoas vão se sentir à vontade para exercer seu ministério, para exercer aquilo que elas foram chamadas. E a gente pensa, só tem ministério quem é pastor. Não, irmão. Jesus falou, vem e segue-me, vou te fazer pescador de homens, amém? Se você está seguindo Jesus, você já tem um ministério, amém? Só que são funções específicas e diferentes. Então, a honra, ela elimina a necessidade de controle. A presença da honra, ela cria dignidade, né? Ela te dá a oportunidade de você falar para uma pessoa, você é digna. Ainda que ela não se sinta digna de nada, amém? Um dia desse eu estava ministrando para um camarada que ele foi um traficante e assassino e ele tinha se convertido e tinha se desviado. Qual o problema? Estava desviado, né? E as coisas que ele estava fazendo não era digno de honra. Mas quando você vê através da honra, né? Deus te dá um acesso. E aquela pessoa foi se entregando para Jesus e hoje, graças a Deus, ele voltou para o Senhor. Amém? Então, toda vez que você pensar em honra, você tem que pensar também em empoderamento. A honra te proporciona um ambiente de grande empoderamento. O controle, ele te proporciona um ambiente de grande medo. E a honra te dá um ambiente de liberdade. E quando a gente desrespeita também liderança, a gente também está desrespeitando a morte da honra, né? A gente também não está honrando ninguém. É interessante que durante a Bíblia isso aconteceu muitas vezes, né? A gente falou sobre Samuel aqui na vez passada. Os filhos de Samuel estavam fazendo a mesma coisa que os filhos de Eli. E o povo falou, olha, a gente não quer mais profeta, a gente quer um rei. E o Senhor disse para Samuel, eles não estão negando vocês, estão me negando. Então, quando você honra um profeta, você recebe a unção do profeta. Amém? Porque, na verdade, você está honrando aquilo que Deus fez na vida da pessoa. Quando o Bruno já falou tanto sobre isso, né? A gente já falou tanto sobre isso. Mas a nobreza, a realeza, tem grandes fundamentos de honra. Grandes.
E a gente não foi criado nesse ambiente. A gente foi criado no ambiente de farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente foi criado no ambiente de orfandade. Mas não no ambiente de honra. Quantos aqui receberam algo do Senhor, que creem que é do Senhor aqui, um sonho de Deus? Levanta a sua mão, por favor. Amém. Glória a Deus, todo mundo. Então, eu vou te dizer uma coisa, né? Você só vai crescer em importância nessa área que Deus te deu à medida em que a pessoa se sentir importante perto de você. O Bruno falou tão claramente aqui, eu acho fantástico, né? O amor é a arma mais poderosa do universo. E o contrário do amor... O que é o contrário do amor? Isso. Indiferença. O contrário do amor é indiferença. Então você quer evangelizar alguém? Se você for evangelizar um muçulmano, ele vai perceber só o que você faz, como você trata ele. Ele não vai escutar nada do que você fala. Ele vai perceber a sua movimentação. Se você realmente está interessado na vida dele. Então, o quanto você está interessado pelas pessoas ou pelas áreas de influência. O quanto você está interessado realmente pelo sonho que Deus te deu. E não apenas com uma agenda, mas é estar interessado pela vida das pessoas. Saber que você, da nobreza, tem uma missão específica. De libertação mesmo. Amém? E quando você honra só para você ganhar influência, isso não é mais honra. Mas as pessoas, elas permitem que você influencie a vida delas, quando elas se sentem honradas. Quando elas realmente se sentem seguras. Porque honra, irmão, está intrinsecamente ligada à segurança. A ser percebido como, nossa, eu posso abrir meu coração. Eu posso falar realmente para essa pessoa. A gente vê isso na vida de Daniel. A gente falou um pouco sobre a vida de José. E olha que eles honraram pessoas pagãs, hein? Eles honraram reis iníquos. Mas durante toda a história da vida deles, eles ganharam uma influência extraordinária. Eles salvaram o mundo daquela época. Então a gente pode dizer que a vida flui também através da honra. Amém? E por que isso é importante, né? Porque se você honrar as pessoas, se elas se sentirem honradas ao seu redor, você vai passar por um outro patamar de influência. E não significa honrar para ter influência. Porque na hora que você honrar só para ter influência, então já deixou de ser honra há muito tempo. Mas o honrar te leva a um nível de patamar de influência que você não tinha antes. E para isso, você precisa olhar através dos olhos dele. Ver o que ele vê na vida daquela pessoa. Ver a natureza divina que ele colocou. E realmente ser intencional nisso. Então, você vai obter honra. Porque já está provado que o que sai pela sua boca é 15, 20% da sua comunicação. Os gestos, o tom de voz, a maneira que você fala. A pessoa percebe se aquilo é sincero, se é real, ou você só está querendo... Amém? Amém? Então, assim, gente, é muito importante que a gente honre, de fato, entenda o que é a honra e a importância que ela tem para a obra que Deus tem nas nossas vidas. Amém? Porque a honra, ela constrói pontes extraordinárias, onde não existe nenhuma ponte. Amém? Amém.
Um outro ponto é que a realeza, ela anseia por estar junta, né? A gente gosta de estar junto, amém? A realeza ama estar junta. A gente sempre pensa assim na imagem daqueles reis, né? Juntos, querendo usufruir de um poder para eles mesmos, né? Os reis ímpios, né? Eles tinham essa característica. Eles se juntavam apenas para contar as vantagens e apenas para usufruir dos seus próprios desejos. E com isso, eles faziam barbaridades, e fazem até hoje, né? Então, a pessoa que não tem Deus e tem muito poder e tem muito... faz coisas absurdas. Mas uma das características do rei ímpio naquela época era ter uma série de concubinas. Ele não tinha só as mulheres dele, ele tinha concubinas também, o seu harém. Mas Jesus não é assim, né? Jesus é um rei justo. E dentro do seu sistema de justiça, ele tem filhos. Filhos. Porque filhos de concubinas não são filhos legítimos. Eles não se sentem legítimos porque não são. Eles não são tratados da mesma forma. Eles não se sentem parte da realeza. E isso é fruto de uma aliança sem compromisso. É fruto de atender seus próprios desejos. E os filhos do Senhor, eles nascem de uma relação de aliança. E aliança para Deus é intimidade e compromisso. Amém? Amém. A gente vê o contrário nesse mundo, né? A gente vê as pessoas tendo intimidade, querendo intimidade e nenhum compromisso. Mas cada filho de Deus, ele anseia por estar junto, né? Por isso a gente se reúne nas igrejas. A gente deveria se reunir nas igrejas em família. Porque a família anseia estar junto. Meu filho está viajando, eu estou morrendo de saudade dele, não vejo a hora de encontrar meu filho. Da gente poder estar junto. Você sabe quais são os melhores momentos que a gente passa em família? Quando a gente não tem nenhuma agenda, que a gente está ali jantando um dia normal e brincando, rindo. Ontem eu estava rindo tanto com a minha filha, porque isso é um tempo em família. Não é só uma agenda, eu tenho uma agenda, agora começa o louvor, agora é o fulano de tal, vai dar os avisos, agora tem a palavra, agora a despedida. Valeu, galera, até domingo que vem. É muito mais do que isso. A relação de filhos deveria ser uma relação tipo, eu estava ontem com a minha filha e ela está tentando lá vender o celular dela e tentando comprar outro, vendeu dela, comprar outro, vendeu dela, comprar outro. Aí o pessoal fica mandando na OLX, né? Vocês já viram, né? Fica mandando um monte de... Quer trocar? Não sei o que lá, não sei o que. Ninguém queria nada. Eu falei, Rafa, vamos fazer o seguinte, vamos tentar trocar também. Tá todo mundo tentando trocar. Mas ela ria, porque a gente entrou na brincadeira, né? Eu comecei a mandar umas propostas assim, você quer trocar teu celular por uma bicicleta velha, um celular antigo, um pneu de caminhão e mais. Cara, ela ria, rapaz. Mas esse é o tempo em família. No Silvio Santos isso funcionava. Mas a nobreza ama a intimidade. A nobreza ama estar junto. A família real, ela quer estar junto. Não apenas com uma agenda. A gente tem que aprender a se reunir em família. Só para rir junto. Sábado agora a gente vai rir muito junto. Com o pessoal do River. Não, são 190 milhões de brasileiros contra 30, né? Então a gente tem que agradar 190 milhões de brasileiros, tá brincando? Enfim, mas a gente tem que ter tempo em família, gente. A nobreza ama estar junto. Amém? Deus deseja intimidade e compromisso. E a nossa cultura ela tem gerado uma busca por prazeres instantâneos, sem nenhum compromisso. Ter o benefício da intimidade sem nenhum compromisso. Sabe quem era assim? Judas era assim. Judas ele queria o benefício da intimidade, mas ele não queria compromisso. Mas o nosso Deus é um Deus de intimidade e de compromisso. Amém? Quando um filho, né, ele é concebido num lar
saudável, onde tem intimidade e compromisso, ele nasce uma criança saudável. Mas quando ele nasce num ambiente onde você tem os benefícios da intimidade, mas você não tem compromisso com as pessoas, quando você quer ir para uma área de influência, onde você quer ter intimidade com as pessoas para poder ir avançando, né, na sua área de influência, mas você não quer ter compromisso com aquelas pessoas. Tem um amigo meu que foi da Escola Sobrenatural, Marcos Lioto. Deus colocou no coração dele fazer um trabalho lá no Lixão de Gramacho, né? E começou esse projeto, começou conosco aqui, como vocês estão fazendo aí. E ele começou a ir para aquele lugar e começou a avançar, ver as necessidades, etc. Mas Deus colocou nele um coração de intimidade e compromisso. Ele começou a ganhar grande intimidade lá na região. E começou a ganhar muito favor lá na região. Mas Deus colocou nele intimidade e compromisso. Ele trabalhava como empresário, ele era o executivo dessas empresas que são empresários de grandes artistas. Tinha muitos artistas que só viajavam com ele porque queriam ele perto, porque sentiam paz quando ele estava junto. Amém? E dá para entender isso. Porque tinham medo de voar de avião. E aí o Marcos foi avançando ao ponto dele ter largado a casa dele no Leblon para ir morar lá no Lixão. Pertinho, ali de Gramacho, com a família dele, uma mulher e 2 filhos. E a quantidade de favor que Deus deu para a vida dele. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, eu estou falando que é compromisso. O cara tinha compromisso. Amém? Ele não queria só intimidade, ele queria compromisso de verdade. Amém? E para vocês terem uma noção, agora teve um evento lá no Dunamis, em São Paulo. Ele foi convidado para um dia, fizeram uma oferta só para Gramacho, para a igreja dele, que precisa construir uma igreja lá, e levantaram em um único dia todo o dinheiro que era necessário para ele construir a igreja lá em Gramacho. Amém? Então, assim, é um favor de Deus assim extraordinário. Porque Deus paga pelo que Ele encomenda. O que Deus encomendou na sua vida? Você tem compromisso para ir até o fim? Porque Deus te dá autoridade sobre algo, mas também requer responsabilidade. Quando você transforma a igreja numa família e não num harém, você vai ter um local onde as pessoas vão se tornar a igreja. E isso faz com que a gente se torne pessoas responsáveis, que alimentam uns aos outros. Isso te dá responsabilidade com a vida das outras pessoas. Então você passa a ir à igreja não só para receber, mas você vai para dar, para oferecer. Então você deixa de ser um consumidor apenas, né? As pessoas vão para a igreja só para consumir. Mas, na verdade, a gente passa a ser um contribuinte. A gente vive, provavelmente, uma das gerações mais órfãos da história. Pode falar. O harém, desculpa, família e harém é porque a gente estava falando, estava usando o exemplo dos reis do Antigo Testamento, né? Que eles tinham um harém onde tinham pessoas da família e tinham concubinatos, né? Que eram mulheres que eles geravam filhos através daquelas mulheres, mas que eles não tratavam como filhos, né? Eles tratavam como pessoas que estavam ali no palácio, né? Mas aquelas pessoas não se sentiam filhos. Então, quando eu digo, em vez da gente ter quando você tem só uma família, você não tem o concubinato, você tem intimidade e você tem compromisso. Amém? A gente estava falando que a gente vive uma das gerações mais órfãs da história, né? O que vocês acham que as pessoas estão mais preocupadas? Em botar dinheiro na casa ou em nutrir suas famílias? Você acha que elas estão mais preocupadas em gerarem famílias saudáveis ou em terem sucesso profissional? Vocês sabiam que a nossa bandeira, antes dela ser ordem e progresso,
A bandeira original do Brasil era amor, ordem e progresso. Amor, ordem e progresso. E eu não sei por que tiraram o amor, né? Porque o amor dá sentido, a ordem faz com que as coisas funcionem e o resultado disso é progresso. Malaquias 4, 5, 6 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Amém? Então, há 3.000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, o Malaquias já profetizou sobre a importância, né, do coração dos pais aos filhos, né? Então, a restauração da aliança. A restauração da aliança, compromisso e intimidade. E a aliança é composta por 3 facetas. A primeira, ela significa um acordo que só pode ser quebrado com a morte. Haja visto a aliança com o cônjuge. Jesus morreu na cruz. E o derramamento de sangue na cruz nos proporcionou a nova e viva aliança. A segunda coisa é a natureza de um pacto, é que aqueles que o fazem morrem para si mesmo por causa do seu parceiro de aliança. E a terceira coisa é, as pessoas que estão em aliança dão um ao outro o direito de influenciar suas decisões. Em outras palavras, né? O foco da aliança deixa de ser você. O foco da aliança passa a ser o outro. E por que isso é importante? Deus colocou um sonho no seu coração. E se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele te deu autoridade sobre a realização desse sonho. E Ele te deu responsabilidade. Quando o foco deixa de ser você e passa a ser o outro, os milagres acontecem. Eu mando para vocês daqui a pouco, tá? Assim que terminar aqui. A relação da coabitação, a intimidade sem compromisso, né? Então, o que significa isso? Existe uma diferença entre o filho que sabe que é amado e o órfão que não sabe que é amado. A relação com o seu responsável, né, do filho que sabe que é amado, ele está nessa relação pelo que ele pode oferecer para o seu pai. A relação de um órfão é, eu estou nessa relação pelo que eu consigo tirar. Em Mateus capítulo 5, quando o Senhor começa o Sermão do Monte, a Bíblia diz que o Senhor subiu ao monte e veio junto à multidão. Então sentaram os seus discípulos e ele começou a falar. Ali ele só começou a falar quando os seus discípulos estavam juntos. Sempre vão existir as multidões. E as multidões estão perto pelo que eles podem retirar dessa relação. Mas os discípulos estão perto pelo que pode oferecer. Deus é um promotor de alianças, amém? Deus promoveu a aliança de Daniel com vários reis terríveis. Deus promoveu a aliança que fez com que José honrasse um rei terrível também. Honra é muito importante, gente. E a aliança também. Amém? Amém. Eu acho lindo quando diz que os judeus prantearam Jacó. Mas vocês sabiam que os egípcios prantearam 2 vezes mais? Vocês sabiam que o impacto da vida de José foi tão extraordinário em toda aquela nação que os judeus, os hebreus na época, né, quando Jacó morreu, quando Israel morreu, eles prantearam durante X dias Israel. Mas depois tu procura na Bíblia e você vai ver que os egípcios prantearam vários dias a mais.
extraordinário. O impacto de uma vida. Deus é justo, amém? Deus é justo em manter sua aliança. E assim também o verdadeiro discípulo em manter a aliança. Amém? Quando é que a gente sabe quando um discípulo não é discípulo? Quando um apóstolo é falso, um profeta é falso. Quando é que a gente sabe que um pastor é falso? Quando é que a gente descobre isso, gente? Alguém sabe isso? Alguém sabe me dizer? Quando um apóstolo é falso? Alguém sabe me dizer? Eu vou ler aqui para vocês. Está em Lucas 22, 19. Quando Jesus vira para os seus 12 discípulos e fala assim, a gente vai fazer um pacto. A gente vai fazer um compromisso. Intimidade e compromisso. Nessa hora, você descobre quem é o falso apóstolo. Você descobre quem é o falso pastor, falso qualquer coisa. Falso discípulo. Na hora que você requer compromisso. Porque enquanto está na intimidade, meu irmão. E sabe o que eu acho fantástico? Que a Bíblia não esconde nada, né? Eu acho incrível quando Jesus começa a falar que um ali era o traidor. Você já parou para pensar que vários discípulos ali ficaram, Senhor, sou eu? Senhor, sou eu, Senhor? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que é possível isso? Só de uma forma. Porque o traidor, você não tem como... O cara que não quer compromisso, o falso, você não consegue identificar, irmão. Provavelmente o Judas, quando ele saiu para evangelizar como os outros, provavelmente ele expulsou muitos demônios. Provavelmente ele fez muitas curas, talvez, a gente não sabe o que aconteceu. Porque se não tivesse nenhum poder, eles rapidamente iam identificar. Mas eles não conseguiam identificar. Mas quando Jesus falou, não, se você tem compromisso comigo, compromisso, Deus te dá autoridade. Mas, meu irmão, não se engane, isso vem junto com responsabilidade e compromisso. Aliança, intimidade e compromisso. Amém? Então, na hora que ele chamou a realidade do compromisso, o Judas se levantou e falou, opa, eu tenho que ir embora daqui. E qual é a natureza de falsos apóstolos, né? Ou falsos pastores? É que eles não são pais de verdade. Eles estão nisso pelo que eles podem tirar. E quando vem à tona, eles criam um caminho de autorredenção, como Judas fez. Judas criou um caminho para ele se redimir. Foi lá e se enforcou. Irmão, intimidade é a coisa mais importante que você tem no reino com o Senhor. Você tem intimidade com aquele que respira e faz uma galáxia. É extraordinário. Amém? É interessante, né, que os filhos que nascem no ambiente onde eles são nutridos por amor e por uma relação, né, de honra, eles se parecem com seus pais. Eles querem se parecer com seus pais. Eles têm esse anseio. Isso significa que a intimidade com o Senhor, ela não vai te dar uma mensagem. Ela vai fazer de você a mensagem. Aonde Jesus chegava, ele era a mensagem. Ele não precisava falar para curar. A unção que estava sobre a vida dele curava através das pessoas tocarem ele. Pedro andava e a unção que estava sobre a vida dele curava as pessoas que a sombra dele tocava. Amém?
Outro ponto importante. Integrante da realeza, né? Tem um anseio pela justiça. Então, assim, gente, os filhos de Deus, né, eles, dentro de uma humildade, né, extraordinária, né, que a gente já falou sobre isso, sobre humildade, eles carregam uma glória e uma alegria do Senhor de manifestar a vontade dele, a justiça dele através das nossas vidas, de maneira incrível. Deus deseja manifestar a sua justiça através de nossas vidas. A gente vai ver um pouco sobre isso. Isso é muito importante. Honra, andar em família e anseio por justiça são 3 características importantíssimas no Filho de Deus. Andar em justiça significa que você olha para certas coisas e você odeia que aconteçam. Significa que você, quando vê uma injustiça sobre uma determinada situação, o que você odeia que aconteça? O que você detesta que aconteça? Que seja uma injustiça? O que move o teu interior? Quando você vê acontecer e você fala... Porque você pode dizer o que uma pessoa ama, pelo tanto que ela odeia uma determinada situação. Eu, por exemplo, eu odeio corrupção. Eu odeio manipulação. Eu odeio o espírito de religião. Eu odeio mesmo. Com todas as minhas forças. Então, se você olhar para a minha vida, você vai ver eu caminhando toda na direção de desfazer essas obras injustas que foram feitas pelo diabo e que causam tanto dano na vida das pessoas. E é interessante que Deus também tem uma característica, ele fala uma palavra tão interessante, ele diz que a Bíblia diz que Deus tem ciúmes dos seus filhos. E ele odeia qualquer coisa que viole esse amor. E ele chama isso de justiça. Por que Moisés não ficou parado, quietinho lá no palácio? Curtindo Netflix, curtindo lá a mordomia toda do palácio. A gente sabe o que é certo e errado, amém? A maioria das pessoas sabe. Apesar de ter tanta coisa distorcida, mas a gente tem uma noção do que é certo e errado. Mas as pessoas que são da realeza, elas têm um senso de justiça, irmão. Elas têm um senso de justiça divina, da realeza de Deus, reis e sacerdotes. Eles têm um desejo de destruir aquilo que é mal. É normal. Porque eles querem ver a justiça de Deus prevalecendo sobre o mundo. Amém? Então, da mesma forma que Moisés teve que fazer alguma coisa, ele foi impelido a fazer alguma coisa. Ele podia ter ficado lá no palácio, curtindo as festas, curtindo toda a mordomia. Mas ele olhava todos os dias, ele via injustiça. E aquilo incomodava ele. Eu creio que os filhos do rei, eles olham para a situação de injustiça e eles têm desejo de desfazer aquilo. Aquilo move a gente. É interessante que Paulo, por exemplo, em Atos 17:16, ele ficou perturbado. A Bíblia diz que ele ficou perturbado. Diz assim, ficou profundamente indignado ao ver, perturbado não, indignado, desculpa, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então começou a ensinar nas praças. Amém? Ele via aquela injustiça acontecer. O que é injustiça? É o contrário à justiça de Deus. É o contrário ao caminho que nos leva a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É o caminho da verdade. Amém? É o caminho que é Jesus, o único Deus verdadeiro.
E de repente ele está vendo aquela injustiça. É um caminho de mentira, é um caminho de engano. E aquilo moveu o coração dele, porque ele conhece a verdade, ele queria ver a justiça prevalecer. Mas ele não saiu chutando o ídolo nem Não. acusando os caras de... Não, a Bíblia diz aqui, ó, Ele foi ensinado. ele começou a ensinar nas praças. Foi a estratégia que Deus deu, né? Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, irmãos. Tem muitas coisas que movem o coração de vocês. Então, diante da injustiça que está diante dos olhos de vocês, faça algo. Para desse negócio de ficar falando. Faça algo. Amém? E no momento que você der o passo em direção a fazer algo, o nosso Deus abre portas. Então, Atos 17 diz que Paulo, né, ele ficou indignado com o que estava acontecendo. Ele ficou indignado com o que estava acontecendo. Mas Gideão ficou indignado pelo que não estava acontecendo. Olha qual a fala de Gideão. Juízes 6,13 diz assim: mas Gideão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas? Cadê as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos amparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então Gideão, ele estava incomodado, porque ele estava cansado de se esconder. Existe uma paixão nas nossas almas que vai confrontar com a injustiça, irmãos. Existe. É bom a gente estar no palácio, ter as benesses lá do rei, é bom isso. Mas quando a gente desfruta da nossa identidade, né? Algo vai crescendo em nós. E a gente quer expulsar a injustiça. E à medida que a gente experimenta a fidelidade de Deus nas nossas vidas, a gente quer que as outras pessoas também experimentem isso, é natural. Amém? Esse é o normal, a gente é impelido a agir. Só que é mais do que isso. É totalmente normal que a família de Deus se preocupe com a justiça. Claro que é normal. Salmo 97, 2, segunda parte diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. Agora, quando você vive com o trono de Deus no seu coração, você é movido. Você é movido a trazer justiça em todas as áreas da sociedade, em todas as situações que a injustiça imperou. O que é a injustiça? O pecado é a raiz da injustiça. O pecado é a raiz da injustiça. E como é que Jesus lidou com a injustiça? Ele lidou com todo o pecado na cruz. Amém? Amém? O pecado causa todo tipo de problema. Afeta a saúde, relacionamento, finança, mentes, emoções. Então a morte de Jesus, ela não apenas nos possibilita ir para o céu, mas trazer a justiça de Deus para a terra. Trazer a realidade do reino para a terra. Lucas 4, 18, 19 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungi para... Qual é o objetivo? Evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fazer justiça, fazer a justiça prevalecer. Existe uma jurisdição, existem leis, e essas leis foram cumpridas em Jesus. E proporcionou que a terra estivesse debaixo de uma outra jurisdição que não a de Satanás. Da jurisdição, quem é advogado aqui sabe que existe uma jurisdição, existem leis que fazem organizar toda uma sociedade. E Deus estabeleceu uma nova jurisdição quando Jesus morreu na cruz. Assim ele lidou com toda a injustiça.
E olha que fantástico. A gente está em parceria com Deus para trazer justiça sobre todos os efeitos do pecado na terra. E Jesus tem o poder para reverter cada efeito desse pecado. O que o pecado fez na família, na economia, na mídia. Jesus tem autoridade e poder para reverter cada área da sociedade. Mas para isso é necessário que a gente saiba quem a gente é, saiba o que Deus nos chamou para fazer e ir nessa direção. É guerra, irmãos. Não contra pessoas, porque a gente deve honrar pessoas, mas contra principados, potestades e hostes espirituais que se apoderaram do que é nosso, que usurparam o que é nosso por direito. E Jesus lidou com isso na cruz e mudou a jurisdição. Ele disse, está consumado. O que eu e você temos que fazer? Fazer essa justiça de Deus se tornar realidade na terra. Isso que a gente deve fazer. O que será, né? A restauração da família, da economia. O que será a restauração da política, do governo? Já pensou? Pessoas que co-governem com Deus, a mídia, e façam um trabalho espetacular na educação. Já pensou? Que coisa incrível. Você sabe que meu filho estudou aqui em escolas muito boas, depois numa faculdade muito boa, sempre foi bom aluno. Chegou, está fazendo mestrado fora do país. Chegou lá, ele falou para mim, pai, você não tem noção o quanto a gente é mal preparado. Você não tem noção. Tem que dormir 3, 4 horas por dia para tentar alcançar os caras. O que o pecado fez com a educação? O que o pecado fez com a família? E nós é que fomos chamados para reverter esse quadro, gente. Tem que estar no nosso coração esse senso de justiça. Não contra pessoas, mas contra principados, potestades, hostes espirituais, dominadores desse século, que perdeu. A Bíblia diz em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades. Sabe que são principados? São dominadores, são príncipes que estão aí dominando regiões inteiras, mentes inteiras, manipulando pessoas, com o objetivo de matar, roubar e destruir. A gente não pode olhar isso como realeza, porque a realeza, ela tem autoridade e responsabilidade, e atrás dela tem recursos, ela sabe que o que ela fala tem autoridade. E como que o inimigo, que já está derrotado, pode estar liderando aquela determinada região ou área? Só se a realeza não fizer o que tem que fazer. É simples assim. Ou se a realeza não souber nem quem ela é. Segunda Coríntios 4:3-4 diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele trabalha no meio da mentira. E o que sustenta o reino das trevas é acreditar nas mentiras. Olha que espetacular isso, cara. Colossenses 2:14 em diante, diz assim, havendo riscado a cédula que contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Já aconteceu! Deus nos deu autoridade e responsabilidade. Honra, andar em família. E senso de justiça.
Deus tirou a autoridade de Satanás. Tomou ela. Cumpriu a sua própria jurisdição. E estabeleceu os parâmetros para um novo e vivo caminho, aonde o diabo tem nenhuma autoridade. Porque toda a autoridade agora está com Deus. Quando Jesus termina lá, que ele fala, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, é uma nova jurisdição. O diabo tem que obedecer, ele tem que recuar. E isso é justiça de Deus. E o nosso trabalho é fazer cumprir esse julgamento. Em todas as suas decisões. Esse é o nosso trabalho. Com as coisas que a gente se depara pelo dia a dia. Amém? Sabe que uma das coisas que Jesus demonstrou que é extraordinário? O que acontece quando um homem está alinhado com Deus? Jesus, ele é o cristão perfeito. Ele é a referência perfeita. E o que acontece quando a gente está alinhado com Deus? Miqueias 6,8 diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça. É para a gente praticar a justiça. A justiça é para ser praticada, exercida. O diabo não tem mais nenhuma autoridade, irmão. A autoridade está conosco. Sabe o que é triste? Que muitas pessoas que trafegam no mundo de bruxaria, espiritismo, de macumbaria, etc., muitas dessas pessoas foram até a igreja. Muitas. Buscar uma resposta espiritual. Poder de Deus. Presença de Deus. O que é a presença de Deus? Uma solução de Deus para as suas vidas. E encontraram o quê? Uma boa teologia. Boa mensagem. Bom louvor. Mas onde estão essas pessoas hoje? Vocês repararam que Jesus sempre prega com poder? Que aonde ele... Nunca foi ideia dele compartilhar as boas notícias sem poder. Nunca foi ideia dele. De quem veio essa ideia? De onde que surgiu essa ideia? De desconectar o poder de Deus à mensagem das boas notícias. De dar resposta ao mundo. Um poder de Deus. Eu gosto desse trecho aqui, eu vou ler para vocês, a gente já está terminando. Mas antes disso, Deus te deu um sonho? Tem que cruzar o Jordão para ir em direção à Terra Prometida, amém? Só que a Terra Prometida está ocupada, irmão. Confronto aberto. Confronto aberto. Não tem essa. Pancadaria o dia inteiro. Confronto aberto. Mas o que a nossa Bíblia diz? O que o Senhor falou para Josué, né? Ser forte e tem bom ânimo. E por que ele repetiu isso 3 vezes? Porque ele conhecia a natureza de Josué e sabia os desafios que ele tinha pela frente. Deus te deu um sonho? Deus também me deu um sonho. E o sonho que Deus me deu? Confronto aberto. Está dominado pelo inimigo. Confronto aberto. Não tem conversa. E diz aqui, né?
Elias e Eliseu viajaram muitos lugares, assolando os poderes das trevas e causando estrago nos reinos malignos. Eles ressuscitaram mortos, curaram doentes, destruíram falsos profetas e viram avivamentos espalhar por suas terras. Eles eram temidos por muitos e respeitados por todos. Eles caminharam em grande pureza e Deus era amigo deles. E também é tempo do corpo de Cristo se levantar e receber a nossa herança. Devemos nos livrar da complacência e restaurar os antigos marcos da santidade e das demonstrações de grande poder. Não podemos estar satisfeitos com sermões ilustrados, ótima música ou apenas cultos amigáveis. Fomos chamados para ver os poderes das trevas sendo destruídos e nossas cidades em ruínas sendo restauradas. Enquanto não nos posicionarmos como filhos de Deus e herdeiros do Rei dos Reis, a maldade continua a crescer ao nosso redor. Videntes e satanistas riem na cara da igreja enquanto demonstram o poder do mal. Divórcio e violência continuam impactando as famílias. Câncer e outras doenças temidas tiram a vida de muitas pessoas. No entanto, as palavras do nosso Senhor Jesus ainda ecoam pelos corredores da história. E estes sinais seguirão os que creem. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras. E fará ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. A gente está no meio do maior avivamento da história. E eu gosto do que ele fala aqui. No entanto, ainda há uma distância entre o que deveria ser e o que será. E essa distância somos nós. Somos nós. O Senhor mudou a jurisdição. O Senhor Jesus falou, está consumado. Ele expôs publicamente. Nos fez reis e sacerdotes. A autoridade, a responsabilidade, caminhar em família, em honra e trazer a justiça de Deus para a terra. Qual é a justiça de Deus para a terra? O pior é quando a gente fica falando, vai trazer a justiça de Deus para a terra, então vai pesar a mão e destruir todo mundo. Não é nada disso, porque a luta não é contra pessoas. É contra principados, potestades e hostes espirituais, dominadores desse século, que tomaram de assalto as áreas da sociedade, a cultura da sociedade, e ditam as normas. E os reis estão acuados, achando que são incapazes e orando apenas pela volta de Jesus. Fala, Senhor, me tira logo daqui. Um homem está fazendo a diferença extraordinária lá em Gramacho, dando esperança onde não tem esperança. O que Deus pode fazer através da tua vida, irmão? Quantas milhares de pessoas ele pode alimentar? Quantos homens de negócio ele pode ajudar a crescer? Quantas nações ele pode tocar? Você pode tocar? Porque ele é o rei. Ele é o rei dos reis. Ele tem toda a solução. Ele tem toda a solução. Toda a solução. Amém? Isso precisa ocupar as nossas mentes. A gente precisa crer nessas coisas. A gente precisa crer na palavra, que ela diz, olha, a jurisdição mudou. O diabo pegou Jesus antes dele morrer, levou ele para o pináculo e falou assim, ó, isso tudo aqui, ó, me deram isso tudo aqui, ó, isso daqui é meu. Se você quiser, eu te dou. Se curva aí que eu te dou. Mudou a jurisdição. Mudou a jurisdição. Agora cabe a nós, nesse anseio por justiça. O que você odeia? Qual é a injustiça que você odeia? Qual é o pecado que você fala, nossa, esse me irrita? O Casados para Sempre surgiu de um casamento destruído. Os homens que pregam para traficantes, a maioria deles são ex-traficantes. E assim vai. A lista é longa. O que hoje te dá ânsia? O que você fala assim, nossa, isso eu não aguento. A minha vida precisa valer a pena. Esse tempo que eu vou passar na Terra, eu preciso pelo menos tentar ajudar os meus irmãos a respirarem melhor porque eu existi. Mas esse é o posicionamento de filho.
não é o posicionamento de órfão. O posicionamento de filho é, eu entro nesse relacionamento pelo que eu posso oferecer. E eu garanto para vocês têm muito a oferecer. Amém. Cada um aqui tem muito a oferecer para essa geração. Muito. Mais do que vocês imaginam. Porque está no coração de Deus. Amém? E o coração do órfão é, eu entro nesse relacionamento pelo que eu posso tirar dele. E o avivamento não tem idade, nem gênero. É homem ou mulher, né? Ou homem ou mulher. Mas pode ser homem, pode ser mulher. Quando eu digo não tem gênero, é ou homem ou mulher. Amém? Só para deixar claro. Mas não tem idade, não tem cor, não tem faixa etária, não tem faixa social. Ah, eu estou passando sufoco, meu irmão. Deus pode mover um avivamento, bum, extraordinário através da tua vida. Ah, mas eu passei da idade. Esquece isso. Se Jesus em 3 anos mudou, Deus pode fazer em 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, algo extraordinário. Amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso, Senhor. Por esse privilégio da gente estar meditando nessas coisas, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor cresça nos nossos corações esse anseio por justiça divina, Senhor. Mas não a justiça que vai deixar as pessoas com medo, mas a justiça que vai trazer solução para a vida delas, que vai trazer esperança para a vida delas, que vai trazer o seu jugo, Senhor, que é suave, Senhor. O seu jugo, Pai, não o jugo desse mundo ou o jugo do mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê esse entendimento, Pai, daquilo que o Senhor deseja fazer através de nossas vidas, Senhor. A quantidade de pessoas que o Senhor deseja alimentar, Senhor. A quantidade de famílias que o Senhor deseja libertar, Pai, abençoar, Pai. Que dessa sala aqui saia soluções para essa nação, Senhor. Amém. E para muitas outras também, Pai. Amém. E eu já te agradeço por isso, Senhor. Porque eu já vejo isso pronto, Pai. Amém. Eu sei que tem pessoas aqui que acham, puxa, quem sou eu? Eu não sou capaz, ou eu não tenho condições, eu estou cheio de problema. Mas eu sei, Senhor, que dessas pessoas pode sair soluções que vão impactar essa nação, Senhor. Aleluia. Simplesmente porque somos teus filhos, porque somos reis e somos sacerdotes. E fomos comissionados para transformar as nações. Em nome de Jesus. Amém? Uma última coisa que o Senhor me lembrou foi o seguinte. As últimas palavras do Senhor Jesus, as últimas coisas que eu falei para o meu filho antes dele ir embora, que talvez ele não volte. Talvez ele fique empregado por lá. São as coisas que eu resumi como as coisas que eu considero mais importantes. E a coisa mais importante que eu falei para o meu filho foi, filho, a única coisa que eu te peço é, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É a única coisa que eu te peço. Ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu... Amém. Cara, então eu resumi para que ele ficasse guardado no coração dele, amém? Amém. Então, cara, quando eu fico pensando nas últimas palavras de Jesus para nós, façam discípulos das nações. Amém. Façam discípulos das nações. E a gente tem que se arrepender como igreja. Porque a gente tem feito só discípulos nas nações. Ele não falou façam discípulos nas nações. Ele fala façam das nações discípulos. De pessoa em pessoa. Mas é para a gente fazer das nações discípulos. Essa foi das últimas coisas que o Senhor falou. Depois você pega lá as últimas coisas que o Senhor falou. São muito importantes, irmãos. Eu senti isso na pele quando eu fui me despedir do meu filho. Eu falei, cara, eu tenho que resumir para ele guardar. E o Senhor Jesus também fez isso conosco.
Os sinais seguirão os que creem. Por que a gente deixa essas coisas para trás? A gente tem que se arrepender disso, das mensagens que a gente tem pregado. De autoconfiança, meu irmão, nunca foi para separar poder de mensagem, nunca foi. A gente foi chamado para fazer das nações discípulos. Esse é o que está no coração de Deus. Se a gente faz menos, nosso problema, não é dele. Amém? Amém.